que o senhor consegue destacar desses outros projetos, enfim, que foi interessante de fazer esse trabalho, conversando com as pessoas, dialogando com esses grupos que envolviam esse projeto, essa moção em destaque? O que o senhor pode colocar para a gente também em relação a isso? O destacar, você diz os projetos? Exato, projeto, isso. Mas destacar. Olha, eu consegui aprovar o projeto importante que é em defesa da mulher, que é o Patrulha Maria da Penha. É um projeto nosso que foi, assim, muito importante no sentido de que nós falamos, a Assembleia está focada também em, como todos os órgãos, o Estado, né, para a defesa da mulher. Então eu percebi que tem a medida protetiva. A mulher tem uma medida protetiva, certo? Após o processo e tal. Só que a medida protetiva ainda estava faltando alguma coisa. O que estava faltando? Tem a Delegacia da Mulher, o Ministério Público, tem uma série de fatores, todos focados em defesa da mulher. Mesmo com medida protetiva, ela estava sofrendo ameaças, sofrendo agressão e até casos de feminicídio, que é muito grave. Porque ela está com a medida protetiva, você não pode se aproximar, mas como você vai saber que isso está acontecendo? E outra, quando ela recebe uma medida protetiva, aguça muito mais o agressor, que ele tem que se afastar, às vezes ela tem que mudar de endereço, tem que ter um albergue, enfim, uma série de fatores. E aí observamos que faltava alguma coisa nesse intervalo aí, nesse meio. O que acontece? O Patrulha Maria da Penha, que nós aprovamos, já tem em outros estados, já quase todos os estados da federação já estão aí atuando, ele vem dar esse apoio às mulheres. O que é o Patrulha Maria da Penha? É uma guarnição devidamente treinada, né, com policial civil, com policial militar, policial feminina, que vai após a ocorrência. Você está com a medida protetiva, recebe do Tribunal de Justiça aqueles dados e você vai até a casa da vítima. Você chegando lá, fora da ocorrência, o que está acontecendo? Como é que está você? O que está havendo? Como é que nós podemos ajudar? Então, quebrando aquele negócio de que polícia bateu na porta, está acontecendo alguma coisa, né, grave, um boletim de ocorrência. Então, isso aí foi para mim muito gratificante, porque a partir daí nós começamos a descobrir não só a agressão contra a mulher, contra as crianças, uma série de outras coisas que acabou se detectando após a implantação do Patrulha Maria da Penha. Eles foram a tropa inteira da Polícia Militar treinada e todo o batalhão tem uma guarnição 24 horas, que é o Patrulha Maria da Penha. Então, olha, vamos ver como é que está fulano. Aí chegamos lá, começamos a descobrir, ela abre o coração, porque, primeiro, para você fazer a denúncia, você tem que aceitar, ela tem que autorizar a fazer a denúncia. E muitas vezes ela chegava na delegacia, eu fui agredido, mas vai fazer a denúncia? Não, porque eu vou voltar e como é que vai ser? Então, isso tem tido um efeito altamente positivo. Nós tivemos recentemente no município aqui próximo, que é Itapevi, e fomos fazer as visitas, né, para saber qual é as estatísticas, como é que está sendo o Patrulha Maria da Penha, até para fim de melhorar. O que aconteceu? Nesse feminicídio, a comandante da companhia disse o seguinte: a partir da implantação do Patrulha Maria da Penha aqui no município, que é Itapevi, nenhum feminicídio mais aconteceu. Sem contar que trouxe para nós, dentro do batalhão, as pessoas que antes eram agredidas. Trouxeram para nós lá uma mulher, uma senhora, ela era professora, 9 anos sofrendo, ela estava lá, veio tomar um café com a gente, veio agradecer, falou, olha só, porque envolvemos todo mundo, Ministério Público, iniciativa privada, Guarda Civil, CDM, OAB, até porque fez a ocorrência e depois, Marcela, o que vai acontecer? É todo um processo, né, deputado? É todo um processo. Você fala assim, agora, quem que é o advogado que vai defender? A família de lá, a família de cá, tem toda essa coisa. Então, esse foi um dos projetos que foi aprovado, essa lei é nossa, de nossa autoria, que já me deixou muito satisfeito por isso. Começamos bem, falando de um assunto muito importante, que é sempre pautado aqui na Assembleia Legislativa, que é violência contra as mulheres. Falando também de bem-estar para a população idosa, o senhor é coordenador da Frente Parlamentar
em prol das políticas públicas para a terceira idade. Como é que a Assembleia Legislativa e o seu mandato está atuando em relação a isso? O que nós podemos melhorar, deputado, vivendo agora a pandemia também, né? Vendo muita gente fragilizada, problemas, né? Solidão, saúde mental. Como é que o senhor avalia isso? Olha, a pandemia ele deixou exposto. Ela expôs realmente muitas das coisas que a gente sabíamos, mas não tinha aquele conhecimento, a realidade, né? Expôs a realidade, tanto na agressão contra as mulheres, que cresceu muito, como a questão dos idosos. Os idosos também sofrem uma agressão. Não é só agressão física, é uma agressão assim psicológica, agressão de ter que fazer um consignado sem até ter conhecimento, ter que ser obrigado a fazer uma alimentação se ele não está... Porque tem um período de determinada idade que ele não tem mais o sabor, aquele sabor aguçado. Então você tem que comer, tentando fazer um bem, mas não é assim que funciona. Eu digo isso pelo seguinte: meu pai veio falecer com 101 anos. Caramba. E eu tinha a abertura da frente parlamentar foi exatamente no dia que ele veio falecer. Aí nós já tínhamos elaborado, trouxemos o Centro de Convivência de Santos, de Itapevi, de algumas cidades. E aí eu falei assim, não, nós vamos fazer. E aí veio a notícia, nós viemos fazer, assim, até por ele também. Então nós vimos a necessidade que tem de se informar. Trouxemos aí o pessoal do sistema financeiro, trouxemos o pessoal do Hospital das Clínicas, que tem um departamento lá que é a fim de dar palestra orientando como lidar com o idoso. Até um tapete dentro de casa, é importante saber que aquele tapete é um risco. Porque quando uma queda de um idoso, logicamente, vai trazer um transtorno muito violento até para a família, muda toda a vida de uma família. Cuidar de um idoso é muito mais complicado. Mas quando você tem o conhecimento e você começa a saber de como melhor tratar, logicamente que vai fluir melhor até para a família e para o idoso. Então, pensando nisso, nessa condição, nós criamos a Frente Parlamentar e iríamos, né, aí entrou a pandemia em seguida, porque nós iríamos fazer muito mais outras atividades, né, ao centro de convivência, visitei alguns centros de convivência e verificar realmente a necessidade de ter o apoio da Assembleia Legislativa, do Estado, né, não é só da Assembleia Legislativa, do Estado, para que dê melhor condição a esse centro de convivências e informações às pessoas, às famílias, de como tratar melhor com o idoso. Nós temos aí a questão jurídica e apoio aos idosos, o sistema financeiro, consignado é um absurdo. Você veja lá que a pessoa gasta, às vezes, toda a sua aposentadoria e nem sabe o que está acontecendo. Às vezes deixa de comprar um medicamento, né? Apesar que o Estado hoje também tem feito um apoio muito grande à questão dos medicamentos, para ter um empréstimo consignado, para usufruir do neto, do filho ou daquela pessoa que, às vezes... E também é um tipo de violência. É um tipo de violência, não tenha dúvida que é um tipo de violência. E outra, aí ele vem também, que vem a pandemia, em que entrou a depressão. Porque não é só pegar jovens, né? Pega tudo. A depressão, aí ele se fecha, não quero mais. Tal. Sem contar também que começa os lapsos de memória, as perdas de memória, tudo isso. E aí a família, o familiar, às vezes a pessoa que está ali, se ele não tiver devidamente preparado, ele parte para agressão, assim, ofende. Eu digo assim, não estou falando nem física, as ofensas. E aí a pessoa... É melhor ficar quieto, melhor ficar aqui sofrendo, do que se eu falar alguma coisa, alguém vai, né, eu vou ser retaliado. Então, ele vai se fechando e vai deixando de viver, entendeu? E vai deixando de viver, quando que o objetivo principal é fazer com que ele viva. Chegar na idade, quisera eu chegar à idade do meu pai, mas... Ele foi bem até nas últimas semanas. Aí teve lá a questão de uma hemorragia, aí falou assim, não, eu também era egoísmo da minha parte. Eles, não, se eu, né, ficar, mas eu tive o prazer e a felicidade de conviver
mais de 60 e poucos anos com o meu pai. E a nossa população cada vez mais ficando idosa, né? Então, por isso, a preocupação de obter políticas públicas em que a gente possa garantir mais qualidade de vida para essa população. Agora a gente vai falar sobre o autismo, porque o senhor apresentou aí o projeto de lei 648 de 2019, que cria a carteira de identificação do autista, né, ou para a pessoa diagnosticada com um transtorno do espectro autista, que é conhecido como TEA. Deputado, te pergunto, esse também é um tema importante para a gente pensar, porque muitas vezes autista não tem cara, não tem identificação, não tem características físicas em que as pessoas possam identificar que é ou se não é um autista. Então, esse tipo de projeto é importante. Eu observo e quero ouvir o senhor em relação a isso, porque a gente garante que a pessoa tenha um documento que comprove, né, que de fato ela tem necessidades especiais. Exatamente. O que aconteceu? Eu fui procurado por algumas pessoas para tratar desse tema. Esse tema é assim, tem pessoas que só vão descobrir depois que a criança tem 5, 6, 7 anos e você não consegue detectar, assim, algumas fases, né? Você só vai detectar depois de alguns anos. E uma assessora nossa, né, disse o seguinte, que ela estava no banco e chegou um rapaz com uma criança e foi na fila preferencial. Ele foi na fila preferencial. E aí ficou aquela interrogação, né? Pô, tá usando a fila preferencial, trouxe a criança só para ir na fila preferencial do banco, né? Mas fica essa interrogação mesmo. Eu até volto a falar a questão dos idosos, que eu já tenho a carteirinha para andar no ônibus de graça, tá? Então, aí às vezes chega no banco, a pessoa fica olhando assim. Para nós é uma felicidade, a pessoa, pô, por que você está na fila preferencial? Para nós, assim, né? Oh, lógico, claro, né? Eu cheguei na Assembleia alguns dias atrás. Mas não. E aí o pessoal ficou com a interrogação. Aí ele teve que se manifestar. Ele se manifestou, né? Meu pai falou assim, não, eu estou na fila preferencial porque meu filho é autista. Uhum. Tem autismo. Então é por isso que eu estou usando a fila presencial. Quer dizer, precisa você estar explicando, é a censura que vem, né, da nossa cultura. Então nós criamos esse projeto, entramos em contato com a Polícia Militar, que também tem feito um trabalho excelente, porque quando aborda um autista, o que acontece? A pessoa ela se transforma, às vezes ela se manifesta de uma maneira agressiva. Uhum. Quando você não sabe o que ela tem, o que você vai fazer? Você vai ser truculento. Você vai também fazer, né? Bom, eu tenho que conter essa pessoa. Então, quando você fala da identidade, para identificar em casos como uma abordagem da Polícia Militar, como em algum lugar que a pessoa esteja, para ter uma atenção melhor, tanto da saúde, se precisar uma necessidade médica, se precisar dentro de uma ocorrência policial. Então, tudo isso também houve um desdobramento, que a Polícia Militar tem feito um trabalho excelente, treinando os nossos policiais para detectar por alguns sintomas de que está tratando com autista. E também a questão de um médico numa ocorrência, né? Uma ocorrência, se você tiver as informações, tiver uma carteirinha, você vai saber agir de uma maneira diferente. Então, esse foi o motivo. Só que o governo federal fez na sequência, o governo federal fez uma carteirinha que é nacional, que você pode ter. Então, isso já veio, né? Já nos demos assim, foi importante o projeto aqui, mas já tem uma carteirinha no governo federal em que venha ajudar muito nessas condições. Já aproveito para te fazer uma pergunta em relação a isso. Políticas públicas que começam em casas legislativas, como é o caso de São Paulo, que é uma casa legislativa muito importante, e que de alguma maneira inspiram outros estados ou até mesmo leis federais. Como é que o senhor avalia isso e de que maneira essa articulação é importante para que, nesse caso, virou algo para todo o Brasil? Para todo o Brasil, para todo o Brasil. Olha, como eu volto a falar, né? É muito gratificante. Eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão, né? Que a nossa, né? O que foi nos dado, uma missão, né? Para que viéssemos aqui legislar, fiscalizar as contas do governo,
Desde lá. Então, quando você apresenta um projeto dessa envergadura e que tinha muitas condições e que sai para as outras casas, né? Quando o Patrulha Maria da Penha, eu viajei mesmo, eu fui em alguns outros estados ver como é que estava funcionando para trazer o melhor para cá, entendeu? Para o estado de São Paulo, né? O estado, o maior estado da federação, ele não tinha o Patrulha Maria da Penha, né? Que agora tem. Mas é gratificante mesmo, viu, Marcela? E eu digo a vocês, eu estou muito, muito contente assim de ter contribuído para um ato tão importante que é esse, né? Que ter a carteira do autista. Você vê que algumas condições, eu não sei se já deparou com uma ação como essa, eu deparei dentro na minha família, minha sobrinha, ela foi descobrir quando o menino tinha 2 anos e meio, né? Aí nós corremos, tal, tomamos as providências e o menino já está... Então, beleza, é uma benção, é uma coisa linda, o Pietro. Bom, o senhor é militar reformado. Qual é a sua opinião, baseada na sua experiência, da situação atual da Polícia Militar? E aqui na casa também, como é que está o diálogo e avaliando a segurança pública do Estado? Qual é o balanço que o senhor faz, se é possível a gente fazer um balanço, né? Que é uma área muito complexa, a segurança pública. A segurança pública sempre foi, né? Sempre foi digamos, o calcanhar de Aquiles de qualquer governo, não é do governo. E a Polícia Militar, já tivemos dias mais difíceis, né? Tivemos mais difíceis para o policial militar. Eu, por exemplo, nunca usei um colete durante todo o tempo da corporação. Nunca usei um colete, nem sabia. Sabia que existia o colete, mas a gente nunca usou. Era realmente o revólver, que a gente chamava o revólver pica-pau, 38, 5 balas no tambor, e enfrentaríamos, e saía de casa, não sabia que ia, não sabia quando voltava. Enfrentávamos isso aí, mas graças a Deus, Deus me abençoou, nós conseguimos passar e cumprir a nossa etapa. Hoje nós temos algumas condições, hoje tem um colete, tem armamento, equipamentos, e o que precisa melhor agora é essa posição do governo de dar esse aumento, que está chegando na casa, vamos procurar o melhor para que seja aprovado e que venha de uma condição melhor. O que acontece também era que a condição que eu fiz no orçamento passado, no LOAS, isso é importante salientar, eu destinei 30 milhões para a compra de equipamento, coletes e viaturas para a Polícia Militar, e foi aprovado 30 milhões e mais 3 milhões para a reforma de alguns batalhões. Então, é importante que ele tenha uma condição também de ir para o trabalho, que vai ter um equipamento, que vai ter uma condição, que vai ter um apoio lá na corporação, que saiba que a família está sendo bem cuidada. Então isso é importante porque ele vai atender bem a população, vai atender bem na ponta da linha. Então a Polícia Militar está no caminho bom, mas o problema da segurança, você vê o que está acontecendo, cada vez aparece uma ferramenta nova que eles usam, né? Os adversários, estamos vendo aí a questão do Pix, estamos vendo o roubo de celular, enfim. Então nós temos que preparar melhor nossos policiais. Eu fui de unidade escola há muitos anos para que eles possam atender bem a população. Pensando nesse ponto, quais outras áreas o senhor avalia na política brasileira e que podem melhorar, né? Vamos pensar de um ponto de vista otimista. O que a gente pode evoluir? Quais são assim os pontos principais que o senhor avalia? Para evoluir a questão da política... Na política brasileira, se o senhor precisasse citar 3, quais seriam? Segurança pública seria o primeiro? Segurança pública seria o primeiro, certo? Educação eu coloco como uma situação importante também, a educação. A saúde ela está fora dessa curva, né? Porque a saúde, nós estamos vivendo um momento atípico no mundo inteiro. A pandemia não trouxe a gente para uma outra realidade. Nós vimos que durante a pandemia as cirurgias eletivas ficaram para trás, porque tínhamos que cuidar de uma pandemia que ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia, nem médico, ninguém. Até hoje nós estamos. É a segunda vacina, é a terceira vacina, é a quarta vacina, vamos vacinar todo ano. Então, ainda estamos lidando com uma situação que não conhece. Então, a saúde, todo mundo está focado em tentarmos resolver.
A educação, o que eu falo da educação? Porque hoje está tudo muito fácil, né? Hoje tem facilidade para tudo. Você pega o celular, você tem tudo ali. Tem as informações, chega as informações, fake news ou não fake news. Você chega online, né? As coisas acontecem online. Então, o que eu acho? Que nós temos que preparar bem os nossos jovens nas nossas escolas para que eles venham a realmente ter um futuro brilhante. O que eu, quando estudava, há um tempo atrás, não vou falar quanto tempo, ia na nossa escola, tinha lá a guarda, então a guarda civil, a polícia, com um farol, semáforo, e tínhamos aquela instrução de trânsito. Legal. Ao verde, o amarelo, atenção, o vermelho, pare. E tinha algumas instruções. E aquilo, jamais eu esqueci, né, desse momento. Por quê? Porque se você passar no farol vermelho, você pode sofrer um acidente, você pode causar um acidente. E hoje, ainda hoje, nos dias de hoje, nós temos um índice de morte, de mortandade no trânsito ainda é muito grande. Mas aí por quê? Eu falo que, não, o pessoal os carros, as máquinas estão correndo muito. Não, falta de orientação, de conhecimento. Quando você tem instrução, falou, peraí, eu não vou arriscar, eu não vou beber, se eu beber, é melhor eu pegar um Uber. Essas políticas da educação é importante. Mas aonde que eu tenho que fazer para você, que já é uma pessoa, uma profissional, que está aqui? Não, na escola. Porque na escola ele vai falar, pai, você está correndo muito, não deve, entendeu? Eu acho que na educação nós temos que focar muito. E aí falo do governo federal aqui, né? Abri um parênteses que melhorou o teto, deu aumento de teto para todos os professores. Há quem diga, mas então melhorou, porque aí está o nosso maior patrimônio, que é o ensino. Perfeito. Bom, sobre esse assunto, ligando jovens e educação, tem um projeto de lei 56 de 2020, que a gente pode destacar aqui também, que cria a carteira estudantil digital aí no âmbito do estado de São Paulo. O senhor quer comentar sobre esse projeto também, a partir de como ele surgiu e como ele está aqui na Assembleia Legislativa? O projeto 56, ele foi distribuído, está na CCJ ainda, lá com o deputado Reni Rosa. E o que acontece? Para que tem um custo, né? Tem um custo. E hoje, ter custo para você ter uma condição, uma carteira, para ter alguns benefícios, que é entrar pagar metade do ônibus, enfim, entrar no divertimento lá, no entretenimento, no cinema. Então, você tem um custo para pagar. Então, o que nós fizemos? Essa carteira digital, para que, no âmbito do Estado, você também adquira sem custo nenhum e possa usufruir os benefícios. Então, nessa condição, pensando exatamente na questão do ensino, para que ele também tenha uma evasão muito grande escolar. O ensino médio tem muita evasão escolar. E essa pandemia afastou mais ainda, porque muitos nem entravam lá na questão, né? Tem uma dificuldade, porque 42% só estava acompanhando pela internet, para você ter uma ideia, 42%. Então, tem um projeto nosso que também foi aprovado durante a pandemia, internet gratuito para todos os alunos da rede pública estadual. Por quê? Porque a mãe tem 3 filhos e tem apenas um aparelho, como é que vai fazer? Então, nós temos isso aí, o governo está realmente trabalhando muito, a Secretaria de Educação foi adquirido vários chips, os equipamentos também para os professores. Então, para contermos e trazermos de volta para a escola, para conter essa evasão, então a carteirinha, quando você tem a carteirinha do estudante digital, que vai num cinema, que vai num futebol, isso também é um incentivo para que ele tenha o ânimo e a vontade para que ele possa continuar estudando. Perfeito. A nossa conversa está muito boa, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Quero agradecer o nosso deputado Tenente Nascimento que esteve aqui com a gente. Suas palavras finais. Bom, Marcela, a você que está nos ouvindo, eu só tenho a agradecer. Isso aqui é um sacerdócio, não é fácil, mas eu estou muito feliz de poder participar e apresentar importantes projetos. Quero agradecer à Rede Alesp,
que sempre está nos dando a oportunidade de falar a vocês o que de fato está acontecendo nessa Casa de Leis, e mande as suas sugestões, mande as suas ideias, e aqui com certeza nós vamos pôr todo o pessoal. Quero agradecer a minha equipe, né? A minha equipe que tem me acompanhado, tem me assessorado, a equipe jurídica, Carol, a Gisele, enfim, o Joey da comunicação, a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, estou à disposição de todos vocês. Esse foi o nosso podcast Alesp e Você. Obrigado pela sua companhia, você que esteve com a gente até aqui. A gente volta a se encontrar numa próxima, lembrando que você pode saber mais sobre o Parlamento Paulista no nosso site e também nas redes sociais. Até a próxima.